Glória a Deus. Assim está escrito. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1. Cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência. E não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e não o são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Poder assentar, meus amados. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o livro das revelações do Apocalipse. Queridos, o último apóstolo que ficou com vida, por conta de um propósito divino que o Senhor Jesus Cristo já tinha para este homem, o apóstolo João. Estava ali, queridos, por volta de 95 a 96 depois de Cristo, na ilha de Patmos, que era um local onde estava localizado próximo do mar Egeu, próximo da Ásia Menor. O apóstolo João foi lançado naquele local, foi colocado lá não pelas mãos dos homens, mas sim pela mão do próprio Deus Todo-Poderoso, com o propósito de um dia estar diante do Senhor e ser arrebatado no Espírito no dia do Senhor, como no dia de hoje, para que ele recebesse essas revelações acerca da escatologia, ou seja, do que iria acontecer nos últimos dias. E então o apóstolo João, no dia de hoje, foi arrebatado, e o Senhor deu a ele esta missão, para escrever as cartas às 7 igrejas da Ásia. E cada igreja, queridos, representando aqui, talvez, como alguns teólogos costumam defender nos seus argumentos, defendendo que para cada igreja dessa havia um tempo determinado. Mas aqui eu quero enfatizar, queridos, acerca dessa carta que foi escrita à igreja de Éfeso. Possivelmente nesse ano 96 depois de Cristo, o apóstolo João, que já se encontrava ali na ilha de Patmos, ele foi então direcionado pelo Espírito do Senhor. Ele foi arrebatado, e o próprio Jesus Cristo, que ali se revelou para ele, disse que era para escrever esta carta ao anjo da igreja que estava em Éfeso. E possivelmente se tratava de Timóteo, o mesmo Timóteo que foi o filho amado do apóstolo Paulo, que estava ali sendo o anjo daquela igreja. E ele diz aqui: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele tem na sua destra os 7 pastores, e anda no meio das 7 igrejas. O Senhor, ele está no meio dessa igreja. O Senhor visita a sua igreja, visita a sua noiva. Ele passeia no meio de nós, quando ele tem liberdade e total acesso para estar ministrando, para estar libertando, para estar curando, para estar provendo, para estar derramando da sua graça salvadora e manifestando aquilo que ele apraz para o louvor da sua glória. E ele diz aqui no verso 2: conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua perseverança, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e não o são, e tu os achaste mentirosos. Meus queridos, primeiramente aqui o Senhor está falando, dando para aquela igreja uma palavra de ânimo. Primeiramente ele faz um elogio à igreja de Éfeso. O Senhor começa aqui, queridos, na sua avaliação, elogiando aquela igreja,
pela sua fidelidade doutrinária, ou seja, aquela igreja de fato, ela mantinha a sã doutrina, aquela igreja de fato, ela repudiava os falsos ensinos, aquela igreja de Éfeso, ela verdadeiramente repudiava os falsos apóstolos. E ele diz aqui mais: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Aleluia. Aqui, meus queridos, o Senhor está falando mais uma vez, elogiando a igreja de Éfeso, pela sua perseverança, em meio a dificuldades, em meio às perseguições. Aquela igreja não desistiu e não desanimou por causa do nome de Jesus, na avaliação do Filho de Deus. Aquela igreja, de fato, ela estava fazendo as coisas que agradavam o Senhor. Ele começa aqui elogiando os irmãos que estavam na igreja de Éfeso. Ele começa elogiando aqui toda aquela prática doutrinária. Aqueles irmãos, eles repudiavam os falsos líderes, os falsos apóstolos. Eles repudiavam também os nicolaítas, que supostamente eram um grupo de falsos obreiros, que promoviam também promiscuidades e falsos ensinos no meio da igreja primitiva. E ele diz mais aqui, queridos, quando ele diz: e sofrestes, e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Ele também fala aqui, queridos, elogiando essa igreja, porque era uma igreja que tinha discernimento. Era uma igreja que ali, queridos, ela estava de fato vendo aqueles que de fato não eram os apóstolos verdadeiros, não eram os líderes, não eram os profetas, não eram os discípulos, não eram os servos do Senhor. Era uma igreja que discernia quem eram os falsos mestres, quem eram os falsos apóstolos. Era uma igreja que tinha um discernimento espiritual para detectar aqueles que se diziam ser apóstolos, mas não o eram. Aleluia. Então, queridos, aqui o Senhor começa elogiando a igreja de Éfeso. Nós vemos que na parte prática, na questão ética, essa igreja de fato era uma igreja que o Senhor Jesus Cristo, na sua avaliação, Ele a elogiava. E hoje em dia também, queridos, nós vemos que muitas igrejas também, na sua parte doutrinária, na sua perseverança e no seu discernimento também espiritual, de fato essas igrejas têm feito o seu papel aqui na terra. E na avaliação do Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza também Ele tem elogiado o caráter dessas igrejas. Mas aqui, meus amados, quando nós olhamos a partir do versículo 4, aqui, meus queridos, o Senhor Jesus Cristo chama a atenção da mesma igreja da qual Ele havia elogiado. E Ele diz aqui: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Meus amados, até aqui o Senhor havia elogiado a igreja de Éfeso. Mas a partir desse momento, queridos, Ele diz que Ele tem algo contra aquela igreja. Aquela igreja, queridos, ela guardou os mandamentos na parte prática. Porém, ela se esqueceu do principal, que é o amor. Aquela igreja, meus amados, ela de fato, ela repudiava as obras dos falsos obreiros, dos falsos mestres, dos falsos apóstolos. Porém, aquela igreja estava uma igreja fria na caminhada cristã com o Senhor Jesus Cristo. Aquela igreja precisava, meus queridos, reconhecer o seu estado de frieza espiritual. Mas como, pastor, o Senhor Jesus Cristo estava elogiando essa igreja, mas de repente o Senhor quer me dizer que essa igreja havia deixado o seu primeiro amor. Mas isso, diante do Senhor, era algo negativo? Com certeza, meus amados. Essa é uma crítica que o Senhor Jesus Cristo está fazendo a essa igreja. A igreja de Éfeso, meus queridos, ela se encontra, assim como hoje, muitas igrejas também. Aqui nesse texto nós observamos que muitas igrejas hoje, meus amados, têm vários departamentos, têm vários líderes, vários pastores, várias lideranças, pessoas que trabalham, que na sua parte doutrinária, de fato, eles estão alinhados com o Evangelho de
Cristo Jesus, com a doutrina dos apóstolos, com o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Porém, meus queridos, falta o principal, que na avaliação do Filho de Deus é o amor. Então o Senhor Jesus Cristo aqui, meus queridos, está chamando essa igreja para que ela se arrependa e volte ao primeiro amor, igreja. É exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo, a partir desse versículo 4, está chamando a atenção dessa igreja. Que essa igreja deveria se arrepender de ter deixado o primeiro amor e reconhecer o seu estado de frieza. Essa igreja, meus queridos, na verdade, ela estava ali vivendo somente na parte prática. Mas verdadeiramente o que mais importava para o Senhor Jesus Cristo não era só repudiar os falsos líderes, os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos apóstolos. Não era apenas na parte prática, na sã doutrina. Mas o que de fato, o que interessava para o Filho de Deus era que verdadeiramente o amor havia esfriado na igreja de Éfeso. E quando nós olhamos hoje, meus amados, para muitas igrejas que representam hoje a igreja de Éfeso, não é diferente, queridos. Eu conheço um certo pastor, que inclusive eu e a minha esposa estávamos conversando a respeito desse pastor, que é um amigo nosso, na terça-feira. Esse pastor, queridos, ele hoje em dia ele está no banco, mas ele deu a sua vida por uma determinada denominação grande, não só daqui do nosso estado, mas de todo o nosso Brasil. Mas esse homem foi muito injustiçado, pastor Silvio. Esse homem, ele foi muito caluniado. Se levantaram contra ele, o perseguiram. E o presidente do ministério intentou expulsá-lo. Ainda assim, esse cidadão continua insistindo em continuar nessa mesma denominação. Ele desistiu de continuar pastoreando uma determinada denominação de um tal local, de um tal bairro daqui da nossa cidade. O que aconteceu, meus amados, é que ele não quer sair de maneira alguma. Ele não quer buscar em outra denominação. Ele não quer, de fato, buscar através de outros pastores, outros líderes. Talvez, quem sabe, está ali visitando e talvez ser chamado para o ministério, porque o pastor, nós sabemos, o chamado ele arde no nosso peito, essa chama que está viva dentro de nós, de estar pregando o evangelho, de estar evangelizando os cativos, de estar evangelizando os oprimidos. E ele se encontra no banco, queridos. E eu estava dizendo para minha esposa, meu amor, porque a igreja é grande e tem muitos departamentos. Mas do que adianta essa igreja ser grande e ter muitos departamentos, se o principal está faltando, que é o amor? Meus queridos, por amor, Deus entregou o seu Filho. Como está escrito, meus amados, que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por amor, Jesus Cristo se entregou por mim e por você, igreja. Por amor, Ele pagou pelos teus pecados e pelos meus pecados. Por amor, o Senhor foi àquela cruz. E nos últimos momentos da sua vida, Ele disse: Pai, em tuas mãos eu me rendo e entrego o meu espírito. E depois Ele consumou a nossa redenção, quando Ele disse: está consumado. Por amor, Ele se entregou por mim e por você, igreja. E hoje nós estamos aqui, queridos, para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Hoje nós temos que lembrar, queridos, que o principal que falta para muitos de nós, às vezes, de fato, não é estar vivendo como a igreja de Éfeso vivia, de fato, sendo obreiros fiéis à sã doutrina. Que na parte prática nós sabemos como agir, como proceder, como caminhar na nossa conduta e na nossa ética cristã. Mas o que interessa para o Senhor Jesus Cristo na sua avaliação, meus amados, é que verdadeiramente que eu e você estejamos de fato expressando o nosso amor. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, meus queridos, ele diz
E ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como uma tal pessoa ou como um sino que tinha. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse uma fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado vivo, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, igreja. Na avaliação do Filho de Deus, queridos, o que importa é o amor. Eu posso conhecer as Escrituras de Gênesis a Apocalipse, mas se de fato eu não expressar o meu amor através das práticas, se eu não expressar o meu amor pelo meu próximo, e o meu próximo que eu digo não é somente pela minha família, não é somente pelos meus irmãos, mas principalmente por aqueles que são aí, marginalizados pela sociedade, daqueles que estão aí, meus queridos, discriminados, rejeitados, repudiados, que aos olhos dos homens aqui na terra e na avaliação dos homens não tem valor algum, mas para Jesus, na avaliação do Filho de Deus, é isso que importa para a igreja do Deus vivo, que nós estejamos de fato expressando o nosso amor fraternal a essas pessoas que estão aí, queridos, que estão sendo discriminadas, repudiadas, rejeitadas e que aos olhos de muitos homens não tem nenhum valor. Quantas igrejas hoje estão inchadas? Há muito ajuntamento e pouco quebrantamento. Há muito emocionalismo e pouco avivalismo. Quantas igrejas hoje, queridos, quantos megatemplos foram construídos que estão cheios de homens, mas vazios da presença de Deus, onde o materialismo reina, onde há aqueles homens que estão ali na frente. Eu não estou, queridos, aqui como legislador de maneira alguma. Eu não estou aqui fazendo o papel do acusador, que é o diabo. Mas onde muitos homens que estão na frente de muitas obras grandiosas, na verdade só tem o propósito de ganhar números. Isso aqui, queridos, mais almas para Jesus, vidas consolidadas na fé, homens e mulheres que de fato estejam ali crescendo na graça e no conhecimento, com a saúde espiritual, de fato crescendo na presença de Deus e sendo frutos dos frutos e frutificando, dando de fato a sua vida para que essas ovelhas de fato sejam ovelhas que de fato elas vão fazer a diferença também e romper também no mundo espiritual. Infelizmente, meus amados, hoje muitos líderes de grandes igrejas, de grandes denominações, o que eles pensam é somente nisso. Por isso que o apóstolo, por isso que Tiago ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça traspassaram-se a si mesmos com muitas dores. Meus queridos, muitos desses se desviaram da fé. Infelizmente, Jesus Cristo, queridos, o que ele está chamando a atenção de cada um de nós nesta noite, e isso foi testificado aqui, queridos, através do pastor desta igreja, o amor que Deus provou para conosco, entregando o seu Filho por cada um de nós, quando nós ainda estávamos numa condição de condenação, sucumbidos no pecado, sucumbidos nas trevas, sucumbidos nas obras da carne, mas o Senhor nos amou primeiro e deu o seu Filho por cada um de nós, igreja. Então, queridos, quando nós olhamos para essa igreja, os irmãos que estavam ali, queridos, haviam abandonado o fervor e a paixão que tinham no início por Jesus Cristo, Filho de Deus. Era isso que estava acontecendo com essa igreja, meus queridos, em Éfeso. Era exatamente esse era o propósito dessa carta da qual o Senhor Jesus Cristo ordenou que João, o seu servo, ali escrevesse.
para chamar a atenção dessa igreja, para divertir essa igreja também, como está escrito aqui no verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Até aqui, o que ele está dizendo? Que nós temos que lembrar de onde nós caímos. Nós temos que lembrar, queridos, de onde nós viemos, de onde o Senhor nos tirou, queridos. O amor e o fervor que existia em nós no início da nossa caminhada, igreja. Onde foi parar esse amor? Onde foi parar esse fervor? Onde foi parar de fato essa paixão que nós tínhamos no início da nossa caminhada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, igreja? É isso que o Senhor está falando aqui. Ele está advertindo essa igreja, irmãos. A igreja de Éfeso se encontrava nesse momento, dessa forma, aos olhos do Filho de Deus, na sua avaliação. E ele dá uma advertência aqui, queridos, para essa igreja. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. O que o Senhor está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo para essa igreja: ei, arrepende-te, volta ao primeiro amor, volta à paixão que tu tinhas por mim no início da tua caminhada. Logo no começo, quando tu me buscava nas madrugadas, logo no começo, quando tu chorava aos meus pés, logo no começo, quando tu estavas ali orando e clamando pela minha presença, o grande amor e o fervor que existia dentro de ti pela minha presença. Glória a Deus. O Senhor está dizendo aqui, meus irmãos, sabe o que? Se tu não te arrependeres de ter, de fato, vivido tudo que você viveu, e se você não me buscar novamente, eu sairei dessa igreja, eu retirarei o candeeiro, ou o castiçal, ou seja, eu retirarei a minha presença e a minha luz dessa igreja. É isso que o Senhor está falando aqui, meus amados. O Senhor está chamando a atenção da igreja de Éfeso, assim como Ele está chamando a atenção da igreja hoje aqui na terra. O Senhor está chamando a atenção dos seus servos, está chamando a atenção dos homens e mulheres de Deus, dos quais Ele escolheu. Está chamando a atenção para que eu e você voltemos ao primeiro amor, voltemos às primeiras práticas, voltemos à paixão que nós tínhamos antes por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Voltemos a chorar aos pés do Senhor, voltemos a estar nas madrugadas buscando a sua doce, maravilhosa e incomparável presença. Voltemos a nos sujeitar e a nos humilhar diante do Senhor, nosso Deus. Voltemos a buscá-lo de fato, com aquele grande amor do qual nós o buscamos no início da nossa caminhada, igreja. Ele diz aqui, queridos: brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar a sua luz. A minha presença não estará mais com vocês, se vocês não se arrependerem. E ele conclui a mensagem aqui, irmãos, como ele já havia dito, elogiado essa igreja de Éfeso, no verso 6, que aqueles irmãos odiavam as obras dos Nicolaitas, que era um grupo de falsos obreiros. E ele fala mais, irmãos, assim como ele disse também para essa igreja. O Senhor me fez lembrar agora de um personagem também bíblico do Antigo Testamento. Quando nós olhamos, queridos, para a vida de Davi, o rei Davi, quando nós lembramos, pastor, daquele caso de adultério com Batseba, o que aconteceu com Davi, amados? Lá no capítulo 51 do livro de Salmo, o Senhor Deus enviou o seu servo, o profeta Natã, para ir repreender a Davi. E quando ele chegou diante de Davi, Davi de fato reconheceu que ele havia pecado. Davi reconheceu e se arrependeu daquela prática pecaminosa. Mas uma coisa me chama a atenção no verso 11 do Salmo 51. Sabe o que é, meus queridos? Ele diz, com certeza com lágrimas nos olhos: Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Oh, queridos, não existe coisa pior nesse mundo. Se o Senhor retirar de nós a sua presença e retirar de nós o seu Espírito Santo, queridos,
É Ele que nos mantém vivos. É Ele que nos mantém de pé, queridos. Sem a presença de Deus, sem a presença do seu Espírito Santo, queridos, nada somos. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo fala, lá em João capítulo 15, no verso 7, que sem mim nada podeis fazer. Meus queridos, não há nada pior para um crente, não há nada pior para uma igreja, se a presença de Deus não estiver mais naquele lugar, se o Espírito Santo de Deus não for mais aquele que estiver naquele lugar. Quantas igrejas hoje estão vazias da presença de Deus, vazias do mover do Espírito Santo, onde o Espírito Santo não tem mais liberdade para trabalhar, não tem mais livre acesso para estar ministrando nos corações e nas mentes, onde o Espírito Santo não é mais o foco da igreja, onde a cruz de Jesus não é mais o foco da igreja, onde o Filho de Deus não é mais o soberano daquela igreja, não é o Senhor daquela igreja. Meus queridos, não há nada pior do que nós não estarmos na presença de Deus. Então, amados irmãos, eu concluo essa mensagem nesta noite. Aqui no versículo 7, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao quem vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Possamos, queridos, aprender nesta noite que diante da avaliação do Senhor Jesus Cristo, não basta ter uma boa eloquência, ser um bom teólogo, ser um conhecedor das Escrituras, repudiar os falsos apóstolos, repudiar as falsas doutrinas, andar em conformidade com a doutrina dos apóstolos, com o fundamento dos apóstolos e dos profetas e com o Evangelho de Jesus Cristo, se não tivermos amor. Então que nós possamos refletir, meus amados irmãos, que o amor de Jesus Cristo, esse mesmo amor, queridos, que o Senhor colocou em nossos corações, que essa chama possa continuar acesa dentro de nós. Que hoje o Espírito Santo de Deus, que Ele de fato possa estar ministrando no seu coração, mulher, no seu coração, homem de Deus. Que hoje o Espírito Santo de Deus, Ele possa estar trazendo à tua memória os primeiros passos, o início da tua caminhada, o fervor e o grande amor que tu tinhas no início da tua caminhada pelo Filho de Deus. Amém, igreja? Então, amados irmãos, essa é a mensagem. Eu agradeço mais uma vez pela rica oportunidade e que Deus abençoe o nosso pastor, a nossa missionária e a todos os amados irmãos em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço pela rica oportunidade.